Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai assistir aí a nossa aula, né, hoje. O nosso foco hoje é sobre um outro conceito, que é o conceito de inovação. Nós já falamos bem de criatividade, agora vamos falar um pouquinho de inovação. O que seria inovação? Existem também N conceitos de inovação. Você vai encontrar variados, né? Uma série de conceitos. Mas a grande maioria está ligada à área de negócios. Óbvio, a inovação está mais relacionada à criatividade. Você tem a criatividade, depois o próximo processo seria a inovação. Pode ser de cunho pessoal, pode ser de cunho de grupo, processo social, mas com destino a desenvolver novos produtos e novos processos. Então aí a inovação, ela é um passo assim, um pouquinho adiante da criatividade. Inclusive os brasileiros são muito questionados por não serem inovadores. São extremamente criativos, ninguém nega. Isso aí... Mas o inovador é que é o problema. Não vai além do fato de serem criativos. Isso é uma dificuldade que nós temos, realmente. Gerar dividendos. Quando eu falo em dividendos, não quer dizer só dividendo financeiro, mas uma série de outros dividendos. Social, educacional e uma série de itens, né? Isso é inovação. Tem vários conceitos, né? Considera que inovação é exploração de sucesso de boas ideias. Então eu tenho as ideias criativas, eu consigo colocá-las em pauta e colocá-las para funcionar. Aí eu me tornei um inovador. O sucesso para empresas, né, no caso de inovação, significa faturamento, acesso a novos mercados, aumento da margem de lucro, entre outros benefícios. Isso é inovação para o mercado. A gente parte até do dicionário, você vai ver que lá no nosso guia nós temos várias definições dessas. Mas inovação seria uma definição de dicionário, né, que é aquela mais categórica, né? Inovação é o ato ou efeito de inovar. Ah, melhorou muito, beleza. Inovar é introduzir novidades, introduzir novos processos, conceitos e métodos. Existem várias categorias de inovação, mas inovar, vamos dizer assim, é colocar a criatividade adiante, é mandá-la para frente. E aí a gente chega em algumas definições que vocês vão ver no guia. Cheguei no que eu queria. Definições matemáticas. O que é criatividade? Ideia mais ação. Só ideia não é criatividade. Você ficou só naquela ideia. Não adianta. Ideia não, tem que ter ação. Inovação é criatividade mais produtividade. Então, inovação é ideia mais ação mais produtividade. Então eu tenho uma ideia, coloca essa ideia em funcionamento e ela precisa virar produtiva para ser inovadora. Não adianta ficar só no campo da ideia, não colocar essa ideia em ação e principalmente não fazer dela produtiva. Você tem uma ótima ideia, coloca em ação um ótimo produto que nunca ninguém vai conseguir produzir. Por quê? Porque o custo é excessivo, você pensou em coisas que só dá para se fazer em pequenas quantidades, em coisas diminutas, então você não vai conseguir nunca questão de produtividade. Existe uma grande diferença, você tem até lá no nosso guia, né, os dados. O tempo que uma ideia foi criada e o tempo que começou a ser produzida. Tem um tempo que está diminuindo cada vez mais, mas já foi assim, questão até de 50 anos para se ter uma ideia e depois ela ser utilizada. Tem várias ideias assim que são extremamente produtivas e que ficam só no campo da ideia. Estava lendo um livro essa semana passada aí, que o cara dizia o seguinte, o sujeito trabalhava numa empresa de cola, e aí eles tinham uma grande dificuldade, estavam fazendo cola, aquelas colas líquidas, e queriam fazer uma cola que fosse mais acessível, né? Assim, uma forma de colocar a cola em algum lugar que desse mais rapidez. E esse sujeito, isso era um sábado, ele estava lá na casa dele, esperando a mulher se arrumar. Quantas vezes você ficou esperando sua mulher se arrumar? Eu leio livro quando isso acontece. Eu não acredito em você. Bom, e ele lá, esperando. Nesse intervalo, pensando nessa ideia lá da empresa dele, como que eu vou fazer uma cola que as pessoas possam usar de uma forma mais adequada. Nesse intervalo a mulher falou para ele, bem, peraí, tô só passando o batom. E aí veio a ideia na cabeça dele, por que não fazer uma cola em pastão? Usando o mesmo conceito do batom, que é aquele onde se criou a cola print, tá certo? Isso é pegar uma ideia, pôr uma ação, você acha que isso não é produtivo? Disso tem várias outras ideias que surgem do dia a dia.
O IBGE diz lá que a implantação de uma ideia ocorre quando o produto é introduzido no mercado e quando passa a ser operado por uma empresa. Aí virou uma inovação. Deixou de ser somente uma ideia. O questionamento que se faz é o seguinte: somos sempre identificados como criativos, brasileiros, né? Que tem sempre aquele jeitinho de arrumar. Eu estou falando desse jeitinho, não estou falando que é jeitinho pejorativo, não. Não existe mais isso no Brasil, né? Aquela questão do levar vantagem, acabou, né? Um conceito antigo, graças a Deus, tem diminuído, eu espero. Bom, mas esse bom jeitinho que consegue solucionar problema o tempo todo. O tempo todo a gente resolve problema, cara. Você está o tempo todo você é criativo. Mas quando se fala em inovação, a situação fica um pouco pior. Quando vai gerar dividendo disso aí, acho que o negócio, a mala não roda, entendeu? Trava. Essa é a dificuldade do nosso país. Essa é a dificuldade nossa, dos brasileiros. Digo eu, digo vocês, Bom, tomara aí que tenha gente, um monte de criativo aí, mas o meu caso é esse. A base de sucesso obtido no passado, elas foram abaladas, foram fragmentadas. O Einstein já dizia isso, né? Não adianta querer fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes, meu amigo. Não tem como, né? Se você já estudou para uma prova, viu que foi mal para burro naquela prova, não adianta você estudar do mesmo jeito. Você precisa mudar. Você precisa fazer coisas diferentes se você quer ter resultados diferentes. Você tem um relacionamento, você erra daquele jeito, sei lá, sou um caboclo ciumento, baboso, não sei o que você é. Ou você vai ter um outro, vai ser do mesmo jeito? Não sei, às vezes não funciona. A prova, o dia a dia nosso, o nosso trabalho, a mesma coisa, né? A gente está aqui para mudar. Aquele conceito de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver assim, esquece. Isso não dá mais para conviver desse jeito. Se você tiver 90 anos, você já botou o dedo naquele botãozinho, você sabe o nome? Agora fiquei na dúvida. Não tem problema, mas se você ainda vai conviver nesse planeta mais um restinho de tempo, bora lá, você tá aí para mudar mesmo, tá bom? Obrigado, tenham todos uma boa aí, final de semana, sei lá o que você vai ter, bora. Que foi? Ela tem que ser eternizado, é fantástico. Cada hora, calma, não, acabou.